Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ronei aqui falando do canal Insight Web. Depois de um final de ano aí tranquilo, um Natal, um ano novo abençoado, estamos aí de volta. Espero que vocês tenham passado as festividades de finais de ano aí com as suas famílias, que tenha começado 2023 com o pé direito. Demorei um pouquinho para postar vídeo porque eu estava de férias, né? Ninguém é de ferro. E vamos dar continuidade aí, né? Missão dada, missão cumprida. Então, eu prometi para vocês que a gente ia fazer esse aplicativo do início ao fim, tanto back-end quanto front-end, e vamos dar continuidade. Bom, então sem mais enrolação, vamos lá meter a mão na massa, né? Aqui está o nosso back-end, então na última vídeo eu andei dando uma revisada aí que nem eu mesmo lembrava. Nós desenvolvemos todo esse controller aqui, né? O controller de usuários. Então eu já estou conseguindo criar um usuário, exibir, dar update no usuário e excluir um usuário e listar os usuários cadastrados. Bom, vamos então, vamos criar esses outros controllers aqui para o nosso back-end já ficar totalmente funcional, beleza? Vamos lá então. Eu vou começar pelo controller de files. Por quê? Ele é um pouquinho mais complexo, né? Qual que é o nível de complexidade de files, de arquivo? Aqui nós vamos fazer o upload de arquivo. Eu não vou simplesmente trabalhar com texto ou números que venham de um body de requisição e gravar no banco de dados. Não, aqui vai vir um arquivo físico mesmo. E, além de gravar o nome dele e a quem esse arquivo pertence no banco de dados, nós vamos também ter que gravar esse arquivo no disco em si, né? Ele vai ficar salvo no disco do meu servidor. Lógico que no mundo real aí, numa API que você tenha muito grande, você vai contratar um Amazon S3 aí da vida, por exemplo, né? Para você armazenar seus dados. Mas como aqui não é o caso, né? Apenas para fins de aprendizagem, mas a ideia vai ser bem parecida, a gente vai usar o disco local da máquina mesmo, tá bom? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é o upload de arquivos e apenas upload, mais nada. Eu só vou criar arquivos aqui, tá? Não vou desenvolver a parte de deletar, vou deixar isso aí como tarefa do lado para vocês pesquisarem, ok? Eu vou apagar esses métodos aqui, simplesmente eu vou ter o método store. E beleza. Tá. Antes de começar a trabalhar aqui, eu vou criar um negócio bem legal que o Adonis tem, chamado de validator. O que o validator faz? Ele faz a validação dos meus dados, ele faz a validação prévia dos meus dados antes mesmo de gravar aqui, ou antes mesmo de pegar esses dados aqui da requisição, do body da requisição, tá? Vou pôr o request aqui que nós vamos usar ele. Tá, então vamos criar o validator. Para criar o validator, nós vamos usar o CLI do Adonis, né? Node Ace, deixa eu dar o Node Ace aqui só para vocês verem que tem aqui, ó, Node Ace Make Validator, tá? Mas eu já sabia disso. Então, Node Ace Make Validator. E aí eu vou dar um nome para o meu validator. Geralmente eu faço o seguinte, eu vou chamar com o mesmo nome do meu model, né? File, tá aqui. Então eu vou chamar de file, barra, ele vai criar uma pasta chamada file, ok? E eu vou colocar o nome desse validator de store validator, beleza? Enter. Pronto, ó, ele já criou a pastinha validators para mim, criou a pasta file e dentro dele ele criou o meu validator aqui, tá? Vou apagar esses comentários. Vou apagar esses comentários aqui também. Desligar essa caixa de som que tá apitando aqui, gente. Não liga pro barulho não. Vamos lá. Tá, ele cria uma classe, né, com o nome que eu dei lá. Ele pega o HTTP Context Contract, que é o mesmo que tem aqui, ó, na requisição, certo? E ele monta esse esquema, né, esse esquema que aí você valida de tudo um pouco aqui, string, número, arquivo, cara, é só olhar a documentação do Adonis lá, o que dá para se fazer com o esquema de validators e trabalhar em cima dele, ok? Essa mensagem customizada eu não vou usar, você pode mandar uma mensagem customizada do jeito que você quiser lá, eu vou usar a mensagem padrão dele mesmo, tá? Então eu vou tirar daqui e vamos criar o nosso esquema de arquivo, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Ele é um objeto, certo? Eu vou pôr o nome aqui de
file, beleza? E esse file ele vai ser um esquema do tipo file. Olha só que legal, ele já me retorna pronto isso, tá? Dentro desse esquema de file, ele vai receber alguns parâmetros, ó. O próprio TypeScript já me fala o que esse esquema de file tem de parâmetros, ó. Ele tem o nome da extensão que eu vou querer deixar subir no meu back-end e o tamanho máximo que eu vou permitir, tá? Então as extensões que eu vou deixar, ela é uma rede de strings, tá? Eu vou deixar vir JPG, por exemplo. Vamos dizer que o nosso projeto é um projeto de to-do, né? De projetos e tarefas. Então eu vou enviar uma imagem, né? As imagens têm extensão JPG, PNG, que mais? JPEG. Vamos dizer que eu suba um PDF, que eu preciso enviar um documento, um docx, uma planilha, XLSX, né? E, sei lá, um arquivo de texto, um TXT. Tá bom já. Isso aqui já serve para a gente usar como parâmetro, tá? E o tamanho máximo que eu vou permitir que suba no meu back-end, o arquivo não pode passar de 5 MB. Assim a gente consegue controlar também a questão de não enviar arquivos muito grandes. Tipo, o cara enviar um arquivo de 4 GB para o seu back-end. Já pensou? Ficar ocupando espaço. Mesmo que seja um S3, tem custo, né? Se você usa o seu HD, vai ocupar espaço do seu HD. Se for um Amazon S3 da vida, o custo vai ficar alto. Então eu limito aqui a 5 MB, que é para um arquivo de PDF, texto, é mais que suficiente, eu acho. Né? Se necessário, se aumenta. Beleza, com isso o nosso validator está pronto. Simplesmente eu vou exportar ele aqui. Eu vou usar vou criar aqui um index.ts, tá? E aqui a gente dá um export default as store validator de quem? Do meu validator aqui, tá? Simplesmente ele vai fazer a exportação para nós aqui. Ok, meu validator está pronto, eu posso utilizar ele aqui no meu controller. Tá, vamos lá. Agora vamos analisar alguns detalhes. Primeira coisa, eu vou importar aqui do Adonis Core Helps um carinha chamado port from @ioc Adonis tá no Core Helpers. Vou importar um carinha chamado CUID. O que é o CUID? O CUID ele me gera uma string aleatória que nunca se repete, tá? Mas por que você está fazendo isso, André? Cara, o nosso back-end ele vai ficar disposto para vários usuários ou várias aplicações. E essas aplicações podem enviar vários arquivos. E esses arquivos podem ter nomes iguais. Nenhum sistema operacional permite você criar o mesmo arquivo com a mesma extensão do mesmo tipo com o mesmo nome. Concorda? Né? Então, esse carinha ele vai se encarregar de criar o nome dos arquivos para salvar no meu disco. Chama CUID. Tá? Um outro carinha que nós vamos precisar utilizar é o FS do Node, que é para trabalhar com diretório, com arquivos. Né? Então, vamos aqui usar o import fs from fs. Pronto. Tá? Beleza. Nós também vamos precisar do database do Adonis. Tá? Esse cara aqui. E vamos precisar do nosso model de file. Então vamos lá, import app/models, o nosso módulo de file, que é para gravar no banco de dados, né? Os dados do meu arquivo. E por último, não menos importante, o nosso validator, né? Import from app/validators file, né? Eu tenho o meu store validator lá. Tá aqui. Beleza. Agora nós vamos começar a trabalhar. Bom,
olhando aqui no nosso model de file, um detalhe, no banco de dados aqui, gente, não tem essas colunas created at e updated at. É simplesmente o owner, o nome do arquivo e o nome do anexo, tá? Então, para não dar erro aí na hora que vocês forem testar, apaga essas duas colunas aqui. Pronto, dentro do módulo, tá? E como não vamos utilizar as colunas, não precisamos mais importar esse datetime também. Beleza? Vamos lá. Então, nós vamos ter que ter o código do proprietário desse arquivo, né? Eu vou remover ele de dentro do request body. Que é o owner ID. Beleza? Tá. Agora que vem o pulo do gato do validator, né? O validator, nós vamos extrair do nosso validator quem? File, certo? Então, simplesmente, eu vou duplicar esse const aqui. Só que aqui eu vou trocar por file. E aí, o validator, ele é um assíncrono, né? Então, vou colocar um await aqui. E vou chamar o meu store validator ponto validate request, gente, aqui, ó, validate quem? Dentro do meu store validator, tá? O que essa propriedade validate aqui do request vai fazer? Ele vai pegar o body dele, certo? Meu request, ele tem um body, né? Ele tem um corpo. Nesse corpo vai conter o código do dono do arquivo e o arquivo em si. A função body vai eu só estou extraindo o nome o ID do proprietário aqui de dentro do corpo, tá? O arquivo eu quero que ele seja validado antes que eu extraia ele. Ele faz a extração, só que ele valida. Valida em cima de quem? Em cima do meu validator. Então ele vai verificar se o arquivo possui uma dessas extensões e se o tamanho dele não passou de 5 megas, tá? Feito isso, agora eu tenho os dados para que eu possa trabalhar aqui, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, o Adonis ele tem por padrão uma pasta chamada TMP, né? Que está dentro da application dele, né? Então eu vou importar aqui também a application do Adonis. A gente dá aqui um import application do Adonis aqui. Opa, não é esse. Import application. Como tá default lá, o meu VS Code não encontra, mas ele tá aqui, ó. From @UC core brands application. É esse aqui. Beleza. Eu vou verificar, primeiro eu vou gravar aqui uma pasta, eu vou verificar se a pasta uploads existe dentro da minha TMP, que é o padrão da Adonis, tá? Então eu vou chamar de uploads folder application.tmppath, é o nome da pasta, vai se chamar uploads, e aqui seria se fosse passar algum arquivo, beleza. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu já tenho o nome do diretório, eu tenho a pasta tmp, ele vai ser algo mais ou menos assim, eu tenho a pasta tmp e teria que ter uma pasta uploads, tá? Eu vou verificar se a minha pasta não existir, se a minha pasta uploads não existir, eu vou criar ela, tá? Não é assim, perdão. Nós vamos usar o fs, tá? O fs.exists sync, ele checa se existe um diretório, tá? E o meu diretório é esse aqui, beleza? Se não existir o meu diretório, eu vou criar ele. Então eu vou aqui, o fs.mkdir e cria para mim esse diretório aqui. Assim eu garanto que nunca vai dar erro. Nunca vai dar erro. Tá, deixa eu passar aqui o recursive true. Ele trabalha de forma recursiva. A gente garante que nunca vai dar problema, vai dar erro por falta de diretório. Tá? Tipo, o diretório não existe, deu erro. Tá, gente, é o mkdir sync aqui, tá? O diretório não existe, deu erro no meu upload, meu back-end. Aqui a gente garante que nunca vai dar isso, né? Se o diretório não existir, o próprio back-end já vai criar ele, tá? Beleza. Agora
Agora nós vamos para um outro passo, para quem conhece de banco de dados, já trabalhou com transações. O que é uma transação? Você começa a gravar um dado. Se algo dá errado, você simplesmente não grava esse dado fisicamente no banco. Você cancela a transação. Se deu tudo certo, a transação vai e grava esse dado no banco. Como nós estamos trabalhando com um arquivo aqui, certo? Vai que dá algum problema nesse arquivo, o back-end não consegue salvar no disco, ou o validator me travou ali no meio do caminho, e eu não quero que fique salvo no meu banco de dados a referência de um arquivo que não existe no meu disco de fato. Então, para isso não acontecer, nós utilizamos transações. Tá? Para utilizar a transação aqui no Adonis, você vai usar o database dele. Tá? Então, dá um await database.transaction. Okay? Ele recebe uma função assíncrona. Tá? E aqui, você pode pôr o nome que você quiser aqui. Eu uso como padrão TRX, tá? Que é o que está até na documentação do Adonis lá. Se quiser pôr aqui batata, beleza, pode pôr batata. Tá? Mas, ou transaction, também pode pôr. Para não ficar um nome muito grande, eu coloco TRX, beleza? Ok. Como que funciona? Nós temos o nosso model aqui, certo? Ele é uma classe, tá? Ele é uma classe. Então, eu vou criar uma instância da classe do meu model aqui dentro do transaction, do database, tá? Então, eu vou chamar de const, eu vou chamar de filedb, que é o que vai gravar no banco de dados, new file. Pronto. Eu já tenho acesso a todas as propriedades da minha classe file, ok? A partir desse momento, eu vou mandar a minha classe usar use, fiz errado aqui, para ter dado certo, use transaction, não sei porque o meu VS Code não pegou, mas não tem nada errado, tá? Eu vou mandar a minha classe usar a transação que ele criou aqui, beleza? Com base nisso, agora a gente só passa os dados, certo? Eu vou chamar aqui eu vou criar um nome do arquivo, file name, recebe da onde? O meu CUID, tá? Então vamos colocar aqui, aspas, crase, eu chamo de crase, não sei se é esse o nome. Eu vou chamar a minha função CUID, ele vai criar um nome para mim lá, tá? E do meu file ponto, o que? Do meu file name, do meu file que veio por parâmetro aqui, ó, eu pego a extensão dele. Ponto xname, tá aqui, ó. Beleza? Beleza. E agora aqui, simplesmente eu vou passar os parâmetros para o meu filedb, ó. Filedb ponto attachment, tá? Cara, o VS Code tá maluco, não tá trazendo aqui não tem erro nenhum, ele não tá trazendo para minhas... Vamos ver aqui no models. App barra models. File, pode ser isso. Tá, gente, eu não coloquei aqui a exportação dos meus models, né? Então, tem que pôr aqui barra file. Aí isso aqui fica assim. Tá? Eu não coloquei o index lá, mas a gente importa assim, vai funcionar. Bom, agora vai funcionar aqui tudo. Ó. Use transaction. Beleza, tá. Então vamos lá. Meu file db ponto, o attachment name. O attachment name, ele vai vir para mim do meu file aqui, tá? Como ele vem como N, então eu tenho que passar aqui um string por volta, tá? E esse client name aqui, ó, é que retorna o nome do arquivo, beleza? Então, ó, no file db ponto file name, que aí vai ser aquele nome que nunca pode se repetir, que é o mesmo nome que está gravado no disco, é a constante que eu coloquei ali. E o meu file db ponto owner id, que é quem? Esse carinha aqui. Beleza?
isso, a gente passou todo mundo aqui. Agora a minha classe está com todas as propriedades preenchidas. Antes de eu salvar isso no banco, o que eu vou fazer? Eu vou tentar gravar o arquivo que veio para mim no meu disco. Então, beleza. Vamos lá, a gente vai dar um await aqui, meu file.move, certo? Eu já tenho aqui a pasta, certo? Ele recebe um objeto como parâmetros aqui. Qual que vai ser o nome do meu arquivo no disco? É esse nome aqui, ó, que nunca vai se repetir. E se ele já existir, eu quero que sobrescreva, tá? Beleza? Se deu tudo certo aqui, se não deu nenhum erro aqui, a gente continua. Então, simplesmente, eu vou salvar agora os dados do meu arquivo dentro do banco. Save. Só que aqui a gente dá um await também, porque ele é um método assíncrono. Bom, é isso aí. Se deu tudo certo, se não errei em nada aqui, isso aqui vai funcionar, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos só criar a rota aqui. User, tá. Vamos criar a rota aqui, seguir o padrão, né? File. Vou copiar essa de user aqui para aproveitar ela. A gente não perder tempo. Ele só vai ter um método post. Beleza? Eu vou chamar de files. De dentro de file do arquivo main, o método store. Aí. Né? Então aqui de dentro da pasta file, o arquivo main, o método store. Ok? Aqui. Beleza. Feito isso, a gente importa ela aqui. Import.barra file barra, não renomeei o arquivo, né? File barra file. Beleza. Já temos a rota pronta. Bom, feito isso, o backend está rodando, Vamos ver se isso funcionou. Né? Vamos lá. No meu Postman aqui, eu já criei um base URL, ó, localhost, e eu criei lá a rota como chamada barra files, certo? No body da requisição, ó, vocês provavelmente vão abrir assim, vocês vêm aqui no body da requisição, provavelmente vai estar assim, vocês mudam aqui para xformData, tá? Aqui, o nome do nosso carinha lá é file, certo? E aqui no tipo, ó, você muda para file, tá? E aí, ele habilita aqui, ó, esse botãozinho, você selecionar um arquivo. Ó. Eu vou pegar esse arquivo aqui mesmo, um PDF que eu tenho salvo aqui. E a outra propriedade, ela é um texto, vai chamar owner ID, vai ser o código de quem pertence a esse arquivo, beleza? Então, fez isso aqui no Postman, já está apontando para barra files, eu vou dar um send aqui. E deu um erro bem bonitão aqui na minha cara, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Está dizendo que o módulo não foi encontrado. Vamos lá. Deu um pouco aqui. Módulo não encontrado. Vamos ver o que aconteceu. Vou colocar um console log aqui para a gente ver se está caindo aqui. Eu vou dar um return. Ele não executar nada para baixo. Cara, que estranho. A gente find módulo. Tá, vamos ver aqui. O que eu fiz errado. Módulo file, tá certo.
achei o erro, gente. A pasta se chama Files e eu coloquei File aqui. Então, Files. Uma letra S estava acabando com a minha vida aqui. Vamos testar aqui agora. Beleza, já funcionou. Fecha isso aqui. Eu vou tirar esse return daqui. Vamos descomentar aqui e vamos testar agora valendo. Se tudo der certo, ele vai criar uma pastinha TMP por aqui. E dentro dela vai ter um arquivo e no banco vai estar salvo o nome desse arquivo, ok? Vamos lá. Beleza, já deu certo. Está lá a pasta, está lá o upload, está lá o arquivo PDF. E no meu banco de dados aqui, está aqui prontinho, funcionando. Ok? Vou mandar o mesmo arquivo novamente, vocês vão ver que ele vai criar com outro nome. O seu ID não permite eu criar o nome repetido, tá vendo? Para salvar no disco, aqui o código eu mandei o mesmo. O nome do anexo, que é o que vai ser exibido lá para o meu usuário no front-end, é o mesmo, não tem problema aqui. Porque esse aqui não está salvo no disco, ele está salvo no banco de dados só. Agora, isso aqui está salvo no disco. Se eu vir aqui no meu disco, olha lá, eu tenho dois arquivos que não se repetem, beleza? Bom, gente, essa aula já ficou um pouco longa porque, como eu disse, é um controller um pouco mais complexo de fazer, mas ele está pronto, está aí. Você aprendeu a trabalhar com o FS do Node, você criar diretórios. Você aprendeu a trabalhar com transaction no banco de dados, né? Só resumindo, se der algum erro aqui, automaticamente a transaction dá um rollback. Dá um rollback significa o quê? Ele vai cancelar tudo que ele está fazendo e voltar para trás e não fazer nada. Não vai salvar no banco e também não vai salvar o arquivo, tá? Se deu tudo certo ocorreu por aqui, ele vai pegar e vai salvar isso no arquivo no banco de dados, tá bom? Então, deixa um joinha, deixa um like, curte essa aula aí, compartilhe aí com os amigos, chama o pessoal para assistir, beleza? Até a próxima, valeu!